Graça e paz, irmãos. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade em me dirigir à igreja presbiteriana, a terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, a convite do seu pastor, reverendo Marcos, para trazer uma meditação sobre chamada ou chamados à compaixão. Nós somos chamados. Agradecer a todos que nos concedem essa oportunidade, ao conselho da igreja, a confiança do reverendo Marcos em me solicitar essa palavra. E eu queria deixar rapidamente uma meditação exatamente sobre isso. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmos 103, versículos 13 e 14. Ele é tão misericordioso para com a nossa vida, ele é tão benigno para com a nossa vida, que ele nos dá essa condição. Por compaixão se entende o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de uma outra pessoa. Muitas vezes uma pessoa está passando por uma situação difícil e muitas vezes falta em nós ter compaixão para levar verdadeiramente a ajuda que aquela pessoa está necessitando ou aquele povo que está necessitando. Nós estamos vivendo uma situação difícil nessa pandemia e nós precisamos entender que compaixão ela caminha junto com o amor. Se eu tenho compaixão, se eu fui chamado, eu devo ter amor. Se eu tenho amor, eu tenho compaixão e eu fui chamado, eu tenho que ter no coração o desejo de ser um missionário, de fazer missões, porque missão está no coração de Deus. E é Deus que nos dá essa compaixão de ver alguém sendo levado para o inferno e falar do Evangelho para fazer com que essa pessoa ouça o Evangelho restaurador e purificador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos entender a compaixão é o desejo de diminuir o sofrimento alheio, de diminuir o sofrimento de uma nação, de um estado, de uma cidade, mas principalmente de pessoas, de alguém que está muitas vezes do nosso lado, que precisa de nosso apoio, precisa do nosso carinho, precisa do nosso amor, da nossa compaixão. Compaixão é marcada pela ternura para com o sofredor. Não se faz missão sem compaixão. É por isso que eu disse, não se faz missão sem compaixão, sem amor. Então, quando você olha para Deus, você olha com um coração de compaixão, com um coração amoroso, com um coração onde Deus está transformando e nos dando a condição para vermos o sofrimento alheio do nosso próximo e levar um pouco do bálsamo para poder untar as suas feridas e fazer com que as suas feridas sejam curadas. Então a palavra de Deus nos mostra e nos diz que não se faz jamais, missões ou missão não se faz, não tem no nosso coração compaixão, se nós não tivermos amor pela obra de Deus, pelo trabalho do nosso Deus. Quando se fala destes dois assuntos, é quase impossível não lembrar-se do profeta Jonas. Jonas é um dos conhecidos livros da Bíblia. Cristãos, não cristãos, conhecem a história de Jonas. E o nome de Jonas significa pombo. O homem que voa, mas ele não voou. Ele fugiu da presença de Deus. Ele não teve compaixão para com a cidade de Nínive. Ele não teve compaixão para com aquele povo. Ele queria fugir, ele queria sair de onde ele estava. Ele queria sumir. Mas Deus, quando convoca, coloca no nosso coração o desejo de servir ao Senhor. Este profeta viveu em Samaria, região norte de Israel, durante o reino de Jeroboão II, entre 782 a 753 a.C. Deus o chamou para pregar em Nínive, capital do Império Assírio. Porém, ele foge do chamado, embarcando no navio em direção a Tarsis, sul da Espanha,
que ficava a cerca de 3.500 quilômetros de Nínive. Quer dizer, ele queria ficar bem distante daquele povo, ele queria desaparecer da frente daquele povo. Ele não queria saber daquele povo, ele queria que aquele povo não ouvisse dele o que Deus teria para poder fazer e realizar na vida daquele povo da cidade de Nínive. Então nós precisamos ver e entender por que Jonas foge. Por que é que ele foge? Por que é que ele quer se distanciar? Ele quer ir para longe, ele quer ir para 3.500 quilômetros longe da cidade de Nínive. É porque ele não tinha compaixão por aquela cidade, ele não tinha compaixão dos ninivitas, ele não tinha compaixão por aquele povo. Por quê? Achava Jonas que a salvação era apenas direcionada a seu povo, os hebreus. Jonas foge porque lhe faltava amor, faltava compaixão. E é interessante quando a gente olha lá para 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 15, nós vemos que os irmãos da Macedônia não se sentiam dignos de contribuir, de participar da obra de Deus. Mas eles fazem um levantamento, eles procuram dar aquilo que eles podiam, porque eles tiveram compaixão no coração, mesmo com todas as dificuldades que a igreja de Corinto passava. Esse povo aqui, ele mostra compaixão para com outros que estavam necessitando. Ele mostra compaixão, ele mostra amor. E é isso que nós precisamos entender. E não entendia que Deus ama a todos. Jonas não entendia que Deus amava a todos e ama a todos até hoje. Não tem país, não tem raça, não tem cor, não tem nada que Deus não diga assim: eu amo você, eu quero você, siga-me. Tome a tua cruz, siga-me. E aí nós podemos ver que dentro da compaixão, dentro do amor, tem uma palavra que divide esse amor e compaixão para atrelar as nossas vidas, que é missões. Missões está no coração de Deus. E missões é amor, missões é compaixão. Eu me lembro quando eu fui trabalhar em Matupá e Peixoto de Azevedo, no norte do Mato Grosso, como eu tive que ter amor por aquele povo, compaixão por aquele povo, mas isso Deus tinha que colocar no meu coração. Deus tinha que colocar na minha vida, para que eu pudesse transmitir essa palavra, esse evangelho restaurador e purificador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes eu fui no garimpo e vi pessoas correndo atrás do ouro, mas pessoas sem compaixão, pessoas sem amor, pessoas que não estavam ali para ajudar a outra pessoa, estavam ali para usufruir daquilo que estava naquela terra ou naquela rocha ou até debaixo da própria água no rio. Então nós precisamos entender que caminhar é ter compaixão com aquele semelhante que está precisando, é caminhar com aquele que está necessitando, é caminhar com aquele que está aflito, é caminhar com aquele que está chorando, angustiado. E aí nós precisamos entender que o profeta Jonas, ele foi rebelde, né? Só pregou em Nínive depois de ser provado por Deus e ser engolido por um grande monstro marinho. Isso se encontra lá em Jonas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Assim como Jonas foi chamado, Deus também tem um chamado para nós e não podemos fugir desse chamado. Qual é o seu chamado, meu irmão, minha irmã? É de cantar, é de orar, é de pregar, é de testemunhar, é de entregar folheto. Qual é o seu chamado? O chamado que ele está dizendo: venha, porque eu vou colocar compaixão no vosso coração, eu vou colocar amor no vosso coração, para que você possa transmitir esse amor a outras pessoas. Então eu quero transmitir isso para a igreja, para a terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Eu quero transmitir isso para os adolescentes, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para nós que somos a liderança da igreja. Eu quero transmitir isso como foi transmitido para Jonas, para que a gente não fuja da presença de Deus, mas que a gente ouça o chamado de Deus para termos compaixão. E aí nós precisamos quebrantar os nossos corações, nós precisamos fazer missões, e fazer missões é compartilhar
da grande compaixão que Deus teve e ainda tem para conosco. O Senhor quer que levemos a mensagem de salvação aos familiares, aos vizinhos, aos amigos, aos inimigos. Nós temos muitos inimigos que nós nem sabemos que são nossos inimigos. Nós às vezes nem sabemos. Mas é que eles dizem assim, eu sou inimigo porque eu não gosto de crente, eu não gosto desse povo. Mas nós estamos ali orando por aquela pessoa. Nós estamos pedindo a bênção de Deus sobre aquela pessoa, sobre a vida daquela pessoa. Então, o Senhor quer que levemos essa mensagem de salvação. E Ele quer que cada um de nós venhamos a servi-lo em espírito e em verdade. E aí nós podemos ver moradores no Brasil inteiro, longe de nós. E se nós formos fugir da presença de Deus. Juiz de Fora é uma cidade grande. Tem muita gente ainda que precisa ouvir o evangelho da restauração, o evangelho da salvação, o evangelho do ide, ou o evangelho do vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Para que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, possa aliviar o seu peso, a sua angústia, o seu desespero. Meus queridos, minhas queridas, que Deus possa verdadeiramente estar dentro do nosso coração, que possamos ter a mesma compaixão de Paulo, que teve um profundo amor pelas almas perdidas. Ele teve um profundo amor pelas almas perdidas. E esse profundo amor, ele se encontra exatamente em 1 Coríntios, e eu queria fazer a leitura para poder encerrar, que eu já estou passando do tempo que o pastor passou para mim, mas em 1 Coríntios, capítulo 9, que é um tema tão gostoso que, se a gente facilitar, a gente passa aqui 2 horas falando sobre isso, né? 1 Coríntios, capítulo 9, de 16 a 23, ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, é o mau galardão, é que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, e a fim de ganhar os judeus para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, nada debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo aqui mostra essa gratidão, essa compaixão, esse amor pelas almas, e ele quer que venhamos a ter verdadeiramente esse amor pelas almas. E assim, queridos, que possamos ter a mesma compaixão que teve Moisés, quando Moisés, lá no capítulo 32, versículo 32 de Êxodo, pede para tirar o seu nome do livro da vida. Visto que missão e compaixão andam juntas, vencendo a falta de compaixão. Nós precisamos vencer a falta do amor, a falta de compaixão. Que Deus enriqueça os nossos corações. Que Deus derrame da sua misericórdia, da sua graça. Que possamos ter a mesma compaixão
que Paulo teve, depois que Jonas teve, que Moisés teve, até o ponto de pedir a Deus para arriscar o livro, o nome dele do livro da vida, para salvar o povo. E aí nós pudemos ver, caso o Senhor perdoasse os pecados dos israelitas, ele pede: Senhor, risca meu nome, salve esse povo. Então que Deus possa nos abençoar, nos salvar, que Deus possa nos ensinar a termos compaixão, mais amor igual a missões. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e nos dê o crescimento de vitória. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.